Oi, Má, já vou chamar você. Deu E aí, certo. Má, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô, tô te ouvindo muito bem. Ah, ótimo. Legal. Bom, como eu acabei de conectar e chamar você, eu vou guardar uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, e aí já já a gente começa, Tá tá bom? joia. Tá joia. E Enquanto como que isso, eu você estou tá, Má? tomando. Oi? Como é que você tá? Eu estou bem, estou no cafezinho, tá tudo em ordem. Legal. Eu tô aqui no meu, nem tudo em ordem. Ai, ai. Na hora, é que é assim, na hora, no instante do cafezinho, aí pinta aquela harmonia, né? Aí você vai Sim, sim. curtir aquele sabor especial que o café tem para mim, né? Então, Aham. é um momento de ordem, eu diria. Ah, legal, legal. Eu nem sempre gostei de café, já comentei isso para você, né, Mar? Sim, Mas o café hoje para mim ele se tornou assim uma bebida essencial. Semana atrás, assim, eu até vivi uma experiência muito estranha, e talvez você que possa me esclarecer melhor. Eu acordei, eu levantei da minha cama, eu estava convicto de que tinha alguém fazendo café e parecia que estava dentro da minha casa, estava na minha cozinha, assim, era muito forte, era impressionante. E aí eu levantei, fui para a cozinha, me aproximei das janelas, não senti nada igual eu senti na minha cama. Era muito forte o cheiro, sim. era É, impressionante. E o café, e no momento que eu acordo, o café me trouxe uma certa nostalgia, assim, sabe? é, Uma sensação de nostalgia que depois foi desaparecendo. é. Certamente isso está ligado. A gente pode classificar três fatores, né? Que eu sempre levo em Sim, consideração. Um que são as imagens oníricas, né? As experiências oníricas que nós temos, que sim, tem vezes que é muito difícil discernir o real do o sonho da lembrança ou o sonho do real, né? sim, Então, sim. pode ter sido uma experiência onírica que você ainda, a sua área sensorial acordou dentro dela, né? Nossa. E aí, olfato, né, paladar, tá tudo aceso. Um outro fator é que pode ter sido quando você acordou uma lembrança, mas uma lembrança muito mais do inconsciente que leva você a acreditar que tem alguém lá fazendo café, né? Sim, sim, É. exatamente. E a terceira hipótese que eu levanto é o tráfego entre as dimensões, né? Dimensões em que você já viveu fatos correlacionados ao café e dimensões que você ainda viverá. Então, quem sabe um Ah, dia você viva uma experiência como a que você teve quando acordou e pense que é um aham. déjà vu, né? Aí entraria na categoria das Na premonições aí. categoria das premonições. Exatamente. Muito legal. Bom, Má, deu uns 5 minutinhos aí, eu acho que já começou a entrar o pessoal, eu quero já agradecer a presença de todos vocês. Para quem vai estar chegando aí, vai poder acompanhar o desenrolar aí do nosso bate-papo. É um bate-papo curto, porém, em conversa com a Má, mesmo que ela seja curta, ela tem uma certa densidade, né, uma certa complexidade por tudo aquilo que ela hoje se entende, né? E falo isso não só como hoje como um educador que há muitos anos faz parte dessa relação com ela, mas hoje sem sombra de dúvida como um amigo, né? Uma pessoa que para mim é singular na minha vida, né?
Então, muito bem-vindo a todos, muito bem-vindo a você, mas agradeço pela oportunidade de estar estreando esse espaço que inicia agora, que é a filosofia do cotidiano. E quero já dizer, não só para todos, mas para aqueles que de repente vão acessar esse material depois, a filosofia do cotidiano ela surge por uma inspiração reflexiva em torno do ambiente da Marlete Wildenberg, que é o Vida em Tempo Real, e que hoje tem sido um espaço magnífico, onde se expõe muito mais do que palavras, expressões, né? Só para quem realmente experimenta esse ambiente. E aqui já faço convite, embora depois vou deixar para a Mar, ela vai ter todo um tempo para falar sobre isso, tá? Então, mas se você quiser se apresentar para quem não te conhece, fica à vontade, aí eu começo na sequência. Tá, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntos, batendo papo mesmo, porque é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de bater papo. E esse processo de bater papo nos coloca muitas vezes em posições de compreensão de fatores que a gente já estava há algum tempo ansiando por entender, e ali num bate-papo muito descontraído, relaxante, a gente consegue entender. Então, te agradeço, em primeiro lugar, pelo convite, por estarmos juntos desempenhando aqui esse momento, e dizer também que você é esse amigo singular na minha interioridade, na minha vida existencial, né, da minha família, dos meus amigos que também começam a compartilhar esse ambiente com você. Então, estamos num ambiente que é muito mais que familiar, porque é um ambiente escolhido, né? Um ambiente constituído de uma maneira não tão inconsciente, mas um pouco mais autoconsciente. Agradecer a todos aqueles que já estão aqui, aqueles que estão chegando também, aqueles que ouvirão a live depois. Fica aqui o meu agradecimento por esse instante, porque aqueles que nos ouvem, eles cedem a audição deles para nos ouvir, né? E, de alguma maneira, poder trazer um entendimento sobre aquilo que nós estamos colocando, como também, muitas vezes, nos pontuar situações as quais nós podemos amadurecer, podemos crescer juntos, enfim. Ninguém aluga o ouvido de ninguém, mas quem se presta a ouvir nos dá a oportunidade de poder adentrar um pouco o universo dos nossos audientes, né? Então, agradeço a todos e vamos juntos trilhar esse caminho aí da filosofia do cotidiano, esse ambiente que você abre como um ambiente de autoaprendizagem para você, mas que nos estimula também muito ao processo de autoaprendizagem, que é o nosso grande objetivo nessa existência. Então, muito obrigado, Fabiano, e muito obrigado a todos. Legal, Mar. Então, eu vou começar nesse nosso bate-papo, Mar, apresentando um pouquinho a ideia da filosofia do cotidiano, né, o que eu quero dizer com isso, falar um pouquinho, sem se delongar muito, sobre que tipo de ambiente eu estou propondo com a filosofia do cotidiano, e a partir daí eu estou muito interessado em falar nesse primeiro momento sobre o título A Vida Ocorre em Tempo Real, né, o que será que você quer dizer com isso, e aí a gente caminha aí na sequência. Mas a filosofia do cotidiano, de fato, ele surge com uma disposição de abrir um espaço diferente, singular, né, Mar? Eu venho de um contexto de formação muito técnico, acadêmico, e eu diria que eu ainda vivo um processo de enfrentamento disso tudo, e esse ambiente faz parte disso, mas eu já tive a oportunidade de perceber que, apesar do valor que a técnica tem, do ponto de vista social, ele não traduz a minha singularidade, né? Ele não traduz esse anseio de saber que não se dá pelos livros, não se dá propriamente em salas de transmissão de informação, e ainda que fosse de conhecimento, né? Eu
pude com o tempo ir percebendo e não sem muito conflito, sem muita inquietação, e que tive aí a oportunidade com a inteligência Carlos, que se manifesta através da sua mediunidade, né? E inclusive em outros ambientes que eu tenho acesso com ele, como a sensibilidade psíquica e a nova mentalidade, né? Os novos horizontes para a autoaprendizagem. Então eu tive há alguns anos para travar esse autoconfronto sobre orientação desse educador muito sensível e magnífico, que a gente carinhosamente chama de Carlos, e ali pude constatar um equívoco, né? Um equívoco em relação a não saber diferenciar o que é conhecimento, o que era potência ou capacidade, né? Eu tomava a filosofia como um conhecimento, e a filosofia propriamente não é um conhecimento, o conhecimento pode ser resultado do exercício filosófico, mas nunca é propriamente o conhecimento. E aí, nesse sentido, que eu fui aos poucos reconhecendo que o filosofar era uma potência, uma capacidade que existe, né, em mim, como uma característica mesmo, né? E com o tempo fui percebendo que isso não é de exclusividade dos ambientes acadêmicos, né? E de que a filosofia está na vida, né? Que ela é orgânica, né? Como a gente começou a pensar, ou seja, ela está no sujeito que pode exercer ali o direito de pensar a si mesmo. E é nesse contexto também que surge a filosofia do cotidiano, Mar. E aí, o que estou chamando de filosofia do cotidiano, Mar? Porque cotidiano, eu passei a enxergar que as temáticas e uma série de manifestações que eu tive a oportunidade de ver vida em tempo real eram situações que diziam a respeito a relato do cotidiano, da vida cotidiana das pessoas. E o que me impressionou é perceber como é possível, depois de 43 anos, atravessar o cotidiano, ou ser atravessado pelo cotidiano, é de uma maneira tão banal, como se aquilo tudo fosse normal, sem estranhar aquilo, né? Sem se aventurar a olhar aquilo de uma maneira diferente. E esse é um ponto muito assustador, porque isso foi me dando a oportunidade de perceber em que medida eu não me encontrava e me encontro tão longe da realidade, tão dissociado talvez em certo grau da realidade, e o quanto isso, de certa medida, me afastou da minha própria verdade, da minha própria dimensão subjetiva, né? Porque aí eu passo a viver muito mais nas minhas imaginações, naquilo que eu acredito, do que na minha própria verdade. Então, a filosofia do cotidiano, é um espaço para que a gente possa propor, por muitas vezes, fatos ou situações, mas não com o objetivo que a gente discuta fatos, mas que a gente possa pensar o impacto disso na nossa intimidade, a ressonância disso na nossa própria intimidade, né? Fazer essa correlação com a própria intimidade. E aí, por isso que é um ambiente de autoaprendizagem, né? E é mais ou menos assim, para finalizar minha parte, Mar, nessa primeira parte. É bem naquela figura da alegoria de Platão, a gente pode mais ou menos desenhar por Sim, ali, sim. quando o prisioneiro sai da caverna, ele não tem condições de olhar para o sol, que representa para ele o grande bem ou a grande verdade, e ele vai precisar do reflexo do lago para olhar indiretamente. Sim. Então, a realidade, o cotidiano, de certo modo, parece ser um espelho que possibilita com que eu possa ver fragmentos da minha própria história, dos meus próprios conflitos, das minhas próprias questões. Então, ele é metodológico, né? E aí, que eu me interessei muito em chamar você para ouvir, escutar um pouquinho sobre essa concepção que você traz desse ambiente, a vida em tempo real, né? Então, se puder nos trazer um pouco a sua visão, falar um pouquinho desse espaço, se você quiser referenciar alguma temática que já foi trabalhada lá, para a gente conversar um pouquinho dentro da filosofia do cotidiano. É isso. Legal. Eu considero que o cotidiano, para eu falar da vida em tempo real, eu vou ter que abordar um pouquinho a minha visão de cotidiano, né? E eu sempre fui muito impactada
pela minha forma de olhar os acontecimentos, isso desde criança, na puberdade se acentuou, na adolescência também, esse olhar para a vida comum, para o cotidiano, e poder enxergar coisas além que não eram habituais à maioria dos indivíduos. E isso, de certa forma, produz no entorno um determinado desconforto, né? Porque é confortante olhar o cotidiano, né? O cotidiano, eu até costumo pensar assim, Fabiano, que o cotidiano, e isso é um pensamento recente, né? Uma reflexão, eu diria, mais recente, que o cotidiano ele é o nosso olhar divergente para o instante, né? Então, o instante, ele incomoda, ele desacomoda, ele inquieta, né? E aí a gente foi caminhando, acho que até como uma estrutura de formação do nosso próprio cérebro, da nossa própria mente, nós fomos nos acomodando ao cotidiano. E o cotidiano, ele se tornou o quê? A somatória de tudo aquilo ou do pouco que nós conseguimos retirar do instante, né? Então, ele se tornou esse olhar divergente. Eu estou olhando para o cotidiano, mas, na verdade, eu estou olhando para o instante, mas incomoda. Então, eu volto para aquilo que me acomoda, que é o cotidiano. E com o decorrer dos anos, eu comecei a ver a importância do cotidiano também, né? Há um cego que passa a enxergar, como você disse, o prisioneiro, quando sai da caverna, ele não vai conseguir se adequar à claridade na intensidade que ela se mostra. Então, a gente precisa desse olhar divergente. O cotidiano é aquele lugar onde tudo está aparentemente acomodado, né? Onde você deita para dormir, você tem que dormir bem, você acorda, você faz o seu café da manhã, você se arruma, você pega as suas coisas, você vai para o trabalho, na hora do almoço você almoça, aí à tarde o movimento vai ficando mais lento dentro do seu trabalho, ou na lida com os filhos, ou em casa, na organização. Aí vem o jantar, nós organizamos o jantar, ou saímos para jantar, ou todo mundo janta, e ali, chegando um determinado momento, todo mundo vai dormir. Quer dizer, o cotidiano, ele é aquele movimento comum, e todo movimento comum é a todos, ou pelo menos a grande maioria, né? Vai viver daquela forma. E é impressionante mesmo, como você colocou, como nós passamos quase que a nossa vida inteira envoltos pelo cotidiano, sem detectar as nuances do instante, nos conclamando, nos chamando, né? Chamando o nosso olhar, nossa sensibilidade, a nossa percepção para ele, mas é muito difícil olhar para o instante e poder viver no instante, né? Porque o instante, ele é fluido, ele é instantâneo quase, e ele, de certa forma, se desintegra com a mesma instantaneidade que ele se mostrou, né? Então, a gente tem essa característica de defesa, e é uma defesa primária, é uma defesa primitiva, é uma defesa que nos mantém dentro de uma determinada comodidade de segurança e confiança de que tudo vai dar certo e amanhã a gente vai levantar, a gente vai tomar café da manhã, a gente vai se arrumar para ir para o trabalho, a gente vai até que alguma coisa ocorra, que o instante interfira tão diretamente nas nossas vidas que consiga produzir ali a visão do caos que começa a nos acometer em determinado momento, e ali a gente é obrigado a lidar com aquelas situações que o instante apresenta, situações que não são cotidianas, né? E que, consequentemente, a gente tem o poder de torná-las cotidianas. Logo
depois que a gente saia dessa circunstância, a gente transforma isso em cotidiano. Então, o cotidiano é esse lugar comum, é esse lugar de todos. O cotidiano é um lugar onde o extraordinário não ocorre, de forma alguma. É tudo ordinariamente comum, né? O instante, ao contrário, ele traz o extraordinário, né? Ele traz aquele momento que ninguém contava, ele traz aquele fato que ninguém contava, ele traz aquela alegria que eu não esperava, ele traz a dor que eu não imaginava, ele traz a desilusão com a qual eu não contava e a decepção certeira, muitas vezes, me ferindo corpo, alma, sensibilidade de uma forma não imaginada, né? E o instante também traz a morte, esse extraordinário, né, que vem acompanhado também da perda. Então, os fatos são extraordinários quando eles não são contabilizados na nossa economia cotidiana e emocional. Eles são, quando eles descaracterizam o cotidiano, eles são extraordinários. A alegria também muitas vezes chega de forma extraordinária, como eu disse, e assim falando, a dor, a desilusão, a decepção, a perda, a morte, né? Quer dizer, nós somos impactados por esses elementos que eu acabei de citar, que acomete a vida de todos nós, mas logo passado o primeiro instante daquele impacto, né? Aquele choque de realidade extraordinária, a gente consegue transformá-lo em cotidiano e aí a vida que segue, né? E é dessa minha visão de vida, dessa visão que nos conclama a todo momento, que surge na minha mente, não, eu preciso criar um ambiente, eu preciso trazer as pessoas para a vida real, né? A vida acontecendo em tempo real. E o único lugar que a vida ocorre em tempo real é no instante, né? O instante é o único tempo que é capaz de nos tirar do cotidiano, né? Quando ele nos apresenta a extraordinariedade da vida e diz assim para nós, ó, agora você vai ter que se adequar, você vai ter que refletir, você vai ter que pensar, você vai ter que planejar, você vai ter que viver como é, né? E aí eu comecei também a perceber que criar esse ambiente onde nós poderíamos chamar da vida acontecendo em tempo real, ele se deu num momento em que eu percebi, por experiências minhas e de outras pessoas também, que as mulheres, elas não eram solidárias entre si. Então, eu falei, nossa, isso é extraordinário, né? Porque a percepção de que as mulheres não são solidárias entre si sai do ordinário, ou seja, do cotidiano, e me arremessa num lugar que me dá a responsabilidade por ter percebido que as mulheres não são solidárias entre si. E aí eu criei o espaço A Vida em Tempo Real e dentro dele uma atividade que foi desenvolvida em 3 módulos, que foram Mulheres que Ouvem Mulheres, né? Para que a gente pudesse trazer o instante para aquele momento. Então, na Vida em Tempo Real, nós pedimos assim, de uma maneira muito respeitosa e de uma maneira sensível, licença ao cotidiano e nós abrimos a cortina do instante, né? Onde a vida de fato acontece e onde a nossa sensibilidade é conclamada para estar conosco ali naquele momento e poder realmente desenvolver ali um percurso de autoaprendizagem. Então, se tornou a Vida em Tempo Real este ambiente onde cada um de nós que vai lá apresentar, seja a sua conclusão momentânea de autoconhecimento, seja um ponto que descobriu em relação a si mesmo ou a sua história, alguém que vai lá externar uma dor da qual não consegue lidar, ou alguém que simplesmente vai lá colocar um conhecimento que o impactou. Quer dizer, tudo isso só é possível em um instante,
não é possível na nossa dinâmica tão pesarosa e tão arrastadora, né? Porque o cotidiano é um arrastar de correntes, né? Onde a gente vai ali tentando colocar a vida em um trilho onde ela não cabe. E, hora ou outra, ela sai do trilho e nos apresenta o extraordinário, né? Onde a gente vai ter que aprender ali a lidar. Então, Fabiano, a vida em tempo real, ela surge pedindo licença ao cotidiano e convidando o instante para estar conosco naquele momento, né? Seja na nossa percepção, na nossa sensibilidade, na nossa razão, mas é aquele momento que nós saímos dessa visão tão rotineira das coisas e tão confortável das circunstâncias, né, que nos leva muitas vezes a uma idealização de vida que não é compatível com a nossa humanidade, com a nossa moradia planetária, que não é compatível ao sistema que nós estamos inseridos. Então, o que é que o instante vai trazer? O fato que geralmente me abala, ele ocorre no instante e ele desaparece, ele deixa o rastro, somente, né? E esse rastro de consequências que eu vou ter que aprender a lidar ali na dinâmica do cotidiano. Por isso que eu digo que ele é tão importante, porque é nele que nós vamos nos acomodar de novo, mediante o incômodo que o extraordinário nos preparou, que o instante nos ofereceu, né? E ali a gente vai tecendo a aprendizagem e desenvolvendo a capacidade de lidar com a vida como ela é. Mas o que ocorre nesse contexto todo? Quando o instante ele apresenta algo que não é rotineiro, né? O instante não apresenta a rotina. Ele é o tempo criativo, ele faz parte do tempo criativo. Então, o instante vai te convidar sempre para uma autoaprendizagem, não para uma aprendizagem do mundo. Ó, o instante diz assim, vem cá que você agora vai aprender com isso. Então, quando isto ocorre, nós tentamos corrigir o que ocorreu e não nos adaptar ao ocorrido para poder organizar nosso entendimento em relação àquilo. E o nosso entendimento organizado em relação àquilo, isso adentra o nosso cotidiano, mas alterando a nossa forma de ser, de relacionar conosco mesmo e com o mundo, né? Não é a mudança que a gente tanto fala, não é aquele momento em que a gente diz, agora eu vou transformar a minha vida, mas não, revoluciona a nossa vida interna e a vida de relação, não o indivíduo, né? O indivíduo, ele está mais apto ao entendimento daquilo que ocorreu com ele, e isso faz com que a relação com ele e com o entorno dele se altere. Então, o meu grande anseio com a vida em tempo real é também dizer para as pessoas, tem um tempo criativo em você. E esse tempo criativo, ele não obedece à cronologia. Ele não obedece os seus planejamentos. Ele obedece à sua capacidade de criar e entender aquilo que você é, né? A capacidade de transformar sua visão sobre você mesmo. A capacidade de transformar a visão dos fatos, a visão das emoções, a visão das desilusões e das decepções tão necessárias para o nosso processo de aprendizagem e autoaprendizagem, quanto também nos convoca a um feito magnífico que é uma alteração de olhar sobre a perda e a morte, né? Que vai aí fechar com chave de ouro o nosso processo de autoaprendizagem. Então, meu amigo e todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nesse momento, o cotidiano é onde a nossa mente habita rotineiramente. Ali onde nós tentamos organizar tudo, né? E essa organização, ela requer padrões, ela requer comportamentos padronizados, ela requer que a gente mantenha uma rotina, né? E estabeleça ali a nossa dinâmica cotidiana com muita segurança. Como eu disse a você, até o momento que chega o instante, né?
esse senhor extraordinário dentro do cotidiano, né? Sim. Eu acho fantástico. E esse olhar, né? Com o tempo, a gente começa a exercer um olhar sobre a vida que o instante te convida com sutileza para olhar. Na maioria das vezes, devido à nossa renitência, ao nosso conforto ao cotidiano, o instante chega dilacerando a nossa vida, rasgando ela no meio, mostrando para a gente que a gente vai ter ali um período de tempo muito longo para entender aquilo que está acontecendo. No contrário, não. Ele nos convida de uma maneira muito sutil e delicada, principalmente quando você começa a entender o que é inteligência mediúnica, e essa inteligência mediúnica, ela te apresenta coisas através do instante que só você percebe, que você vai poder alterar muitos aspectos do seu entendimento, que te dará um novo óculos, uma nova lente, uma nova visão sobre fatores que rotineiramente você via de uma outra forma. Então, eu diria para você que eu sou amante do cotidiano, mas fiel ao instante. É muito interessante. Acho que tem alguns pontos assim que para mim achei muito bacana você colocar. Acho que uma imagem que para mim parece lúdica, para a gente imaginar esse instante, é a gente pensar no relâmpago. Imaginar um relâmpago. Mas não é um relâmpago que ocorre lá fora. É um relâmpago que ocorre dentro. Porque quando eu tento lembrar de situações em que eu estava ali na minha toada do dia e de repente ocorreu algum fato ali que aparentemente não era bobo, era nada demais, mas provocou um grande constrangimento, num primeiro momento a preocupação é o que o outro vai achar, como que o outro vai pensar isso que aconteceu. Mas, na verdade, o que constrange é esse susto, que é esse relâmpago, que clareou alguma coisa dentro, que mais ou menos eu vi e a coisa, né, me deixou constrangido, mas é um constrangimento dentro. E eu achei fantástico essa ideia do instante como alguma coisa que vem atravessa, como um relâmpago, né, como o educador volta e meia, a verdade não é exatamente a própria coisa, mas é uma coisa que vem, tira o véu e sai. Né? Mas eu achei muito interessante de que você colocar um outro ponto aí que impossibilita a gente pensar esse instante. Impossibilita com que a gente até se disponha a observar esse instante, que é no momento em que surge o constrangimento, eu quero mudar. No momento que surge aquele instante, eu quero melhorar. Exatamente como eu disse, porque é uma preocupação muito mais no olhar do outro sobre mim do que meu próprio olhar sobre mim mesmo. Exatamente, né? Exatamente. E aí esse grande diferencial que o ambiente da vida em tempo real e a filosofia do cotidiano se propõe a fazer, de estranhar o cotidiano, é exatamente se propor esse exercício que não é simples, de tentar se manter firme no propósito de olhar diretamente esse instante, porque ele tem muito a revelar. Mas não sobre o mundo, sobre si, né, como você colocou. Eu digo, Fabiano, que o cotidiano, ele organiza as massas, né? Ele organiza a grande massa, o grande coletivo. E o instante é aquele momento em que você é apresentado a si mesmo, né? Alguma área de você é apresentada a si mesmo. E você vai ter que lidar com você, independente dos nossos temores em relação ao que o outro vai pensar. Embora a nossa mente ela tenha essa ocupação e ela se ocupa do que o outro vai pensar porque nós não nos reconhecemos no espelho da nossa própria mente. Nós nos reconhecemos no espelho da mente do outro. Então, aquilo que eu sou tem que ser acomodado na mente de alguém e não na minha própria mente, né? Então, aos poucos a gente vai aprendendo, porque o instante
ele não ocorre no coletivo, ele ocorre para você no seu aspecto existencial, ele ocorre para mim no meu aspecto existencial, né? Nós podemos ser acometidos por um fato e podemos não ser acometidos pelo instante dentro desse fato, né? Exatamente. Então, o instante é algo que eu digo todo dia, ó, o instante é aqui, é o lugar onde você desenvolve autoaprendizagem. Porque é você que vive ele, é você que é conclamado a ter um olhar um pouco além do seu olhar cotidiano, do seu olhar habitual, né? Sim, sim. Muito bom, Mar, muito bom. Eu acho que nós temos aí a possibilidade, um grande desafio, que é aprender a alargar a visão nesse instante, né? Exatamente, exatamente. E eu considero que a filosofia do cotidiano ganha muito com primeiro, essa referência do vida em tempo real, né? Por exemplo, uma das temáticas que mais impactaram, das últimas temáticas que mais me impactaram, foi a temática da Julie sobre a questão do silenciamento da mulher como uma grande violência da própria história dela, onde ela teve a oportunidade de trazer a história dela, e aquilo me impactou muito. Né? Ele trouxe exatamente esse rasgo, né? essa percepção de um constrangimento inicial, no meu caso, dentro da figura do homem, dentro da cultura e na relação desse silenciamento. Né? Porque aí eu pude resgatar um pouquinho ali os instantes de convivência, sobretudo com a figura do feminino, seja na figura com a mãe, com a irmã ou com a própria companheira, né? E perceber o quanto o olhar, né, esse contexto da cultura masculina, eu estou falando do meu caso, mas ele normatizou essa forma de silenciar, seja de uma maneira muito violenta, ou seja de uma maneira muito sucinta. Exato. Né? Exato. Eu até escrevi 2 textos que surgiram dessa reflexão, que é o anti-Aquiles, né? Porque o Aquiles ele é o herói praticamente quase invulnerável, embora o tendão dele não fosse, mas ele é vendido como um herói quase invulnerável, e é a invulnerabilidade que é exaltada como a grande força, como grande valor do masculino, e isso hoje me parece justamente o contrário. Se eu preciso de uma carapaça para me proteger, então sufrágio. Exatamente. Né? E essa carapaça que a gente precisa para se proteger é justamente por não sabermos ainda conviver da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, né? E isso nos torna indivíduos amplamente defensivos, né? Hoje, se você olhar para o nosso cotidiano é um cotidiano protetivo, né? No portão tem cadeado, no muro tem cerca elétrica, na porta tem câmera, dentro de casa tem câmera, você tem que saber o que está acontecendo nos outros cômodos. Se você sai, você tem que saber o que está acontecendo em casa. Você paga plano de saúde, você paga seguro do carro, você paga seguro individual, você paga seguro da casa. Quer dizer, o nosso cotidiano é um cotidiano amplamente protegido, né? E que guarda ali a nossa vulnerabilidade como se ela fosse algo ruim, que não pode ser exercido. E, na realidade, nossas grandes potências estão na nossa vulnerabilidade, né? Que está lá no nosso cerne traumático, está lá onde realmente a potência pode surgir e lidar com aquilo que a vida apresenta. E o cotidiano, por isso que eu enalteço e serei uma divulgadora da filosofia do cotidiano, porque o cotidiano, ele nos dá a possibilidade, quando entendido, de lidarmos com essa fragilidade a cada instante que a vida for nos conclamando, até que a gente tenha competência para viver muito mais de instante do que de cotidiano, né? E isso implica em
viver dentro daquilo que nós somos, caber na nossa própria intimidade e vulnerabilidade e aprender de que essa história que nos vendem de uma vida perfeita, de uma vida harmoniosa, de uma vida feliz, de uma vida sem drama, de uma vida sem ansiedade, sem tensão, sem apreensão, isso é história da carochinha que nem criança acredita mais, né? Eu lembro que meu neto, com 5 anos, eu perguntava assim para ele, o que você tem? Ele dizia, eu tô com tédio. Eu tô com tédio horrível. E aí eu ficava olhando para aquilo, né? Como é que ele classifica tão categoricamente que ele está com tédio? E aí essa avó, como é investigadora, né, pesquisadora, fui lá e disse, você está com tédio ou está com preguiça? Ele parou e disse, não, eu estou com tédio mesmo, vovó. Aí eu falei assim, e como é que você tem certeza que é tédio? Ele disse, vovó, preguiça é quando a gente tem muita coisa para fazer e precisa fazer e a gente não quer fazer. Aí fica com preguiça e não faz, mas uma hora vai ter que fazer. Tédio, vovó, é não ter nada que interesse. Né? 5 anos, né? E aí eu pude ver, nossa, ele sofre com tédio, né? Eu vou ter que tirar o tédio dele? Não, eu quero mais que ele aprenda a lidar com o tédio, porque eu não vou poder arrancar isso dele, né? E aí a gente vai trabalhando, vai lidando, ai, vovó, porque meu amiguinho não gosta de mim. Nossa, e como é que você sabe que seu amigo não gosta de você? Ai, vovó, porque ele não brinca comigo, ele brinca só com os outros colegas. E aí você vai conversando com a pessoa, com a criança, com essa criança que vai se tornar um adulto, que dentro dele tem situações que ele vai ter que aprender a lidar, né? O fato do meu amigo não gostar de mim pode ser uma forma que eu tenho de interpretar um momento que meu amigo queria brincar com outra pessoa somente. Né? Exatamente. Então, são fatores que produzem sofrimento nas nossas vidas, principalmente onde o sofrimento acontece e ninguém vê, que é na nossa interioridade. Por isso que a gente afirma que há vida interior, né? E está aí o nosso grande empreendimento de poder mostrar para as pessoas que há vida interior, e é lá que esse sofrimento se dá. Então, o cotidiano, ele deve ter vindo até da nossa função de acumular, né? Porque a gente vai acumulando as coisas para tentar esconder algo que a gente não consegue saber e não está conseguindo lidar. Mas que faz parte da vida, né? Sim. E, Maia, conforme você foi refletindo sobre o cotidiano, eu imaginei exatamente isso. No fundo, a gente replica os instantes, revestindo elas de normalidade para não ver o estranho. Né? A gente é capaz de pegar, porque um instante, Fabiano, como eu coloquei para nós e todos aqueles que estão nos ouvindo, um instante, ele traz os fatos, traz o fato. Assim que ele trouxe, o fato deixou de existir. Mas o que a gente faz no cotidiano? A gente leva esse instante e cola ele numa sequência de instantes. Né? Que eu falo para você que é o olhar divergente para o instante, né? O cotidiano. E aí a gente cola ali como se esse fato está se arrastando com a gente, comigo há 64 anos que isso não me larga, né? Então, a gente não percebe que essa ação cotidiana nas nossas vidas, ela tem uma grande importância, porque é nela que a ciclicidade se faz, né? A gente consegue, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã, né? Então, isso para nós é uma segurança imensa, né? Agradecendo aí o nosso Chico Buarque, né? Que fantástica a visão de vida. Como a gente precisa, né, desse cotidiano. Você vai no mercado hoje, pô, o que você vai? Vou comprar creme dental. O creme dental que eu compro há 10 anos.
né? Então, é isso. Né? Você Quer me dizer, descreveu, mano. Você me descreveu. eu vou no mercado hoje, vou comprar o sabonete da minha infância, né? Desde É, lá eu uso aquele sabonete. Então, a gente tenta resgatar ou não deixar com que o instante nos consuma, mas é a função dele nos consumir e deixar em nós a riqueza da aprendizagem que nos leve a usar as potências, a lidar com os fatos, a lidar com tudo aquilo que o instante traz, nos conclamando a uma autoaprendizagem e, principalmente, né, Fabiano, a visão de um novo horizonte na nossa sensibilidade, na nossa autoaprendizagem, na nossa sensibilidade psíquica, abrindo aí para nós uma nova mentalidade sobre a vida, sobre aquilo que nós somos. Mar, a gente está chegando então agora no final, aí a proposta é que seja um bate-papo curto mesmo. Eu quero deixar você à vontade para trazer aí as últimas considerações e reflexões, e aí eu fecho aí com os agradecimentos também. Ok. Bom, eu agradeço as pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo hoje, e também faço um convite, né, para todo aquele que sente que a sua vida entediou em algum ponto, né, para todo aquele que sente que o cotidiano já te saturou, já não te satisfaz, para todo aquele que sente coisas que não consegue explicar, para todo aquele que vive as oscilações como as tsunamis na sua vida emocional, no seu mundo interior, venha conhecer nosso trabalho, pode começar pela vida em tempo real, você pode conhecer um pouco melhor os novos horizontes da autoaprendizagem, você pode conhecer a sensibilidade psíquica e a nova mentalidade, a filosofia do cotidiano, você pode conhecer a atividade também educação de essencialidades, que é primordial para que a gente consiga dar um passinho a mais na nossa própria direção, né? E quando você sentir a liberdade, conhecer o amar eu sou singular, o amar eu sou incondicional, e o Amar o Sai, que já está em andamento, né? Mas no próximo ano a gente abre uma outra turma para ele. E quero te dizer que, para mim, para o Fabiano, para todos aqueles que estão nos ouvindo, o acúmulo dos fatos de nossas vidas está no cotidiano. Quando ele é bem olhado, pesquisado, quando a gente tem uma sensibilidade para olhar para ele, a gente vai encontrar nele uma ciclicidade de nossas vidas, nos conclamando a um olhar mais aprimorado. E o instante é esse movimento, né, universal em que a vida ocorre de fato. É onde a vida nos abraça e diz assim, olha, você está aqui para tecer uma autoaprendizagem sobre você, ninguém vai fazer isso para você, sua vida está sendo consumida e você vai ter que voltar esse olhar para si mesmo. E aí a gente sai do olhar divergente do cotidiano e entra no olhar direto do instante. Muito obrigada, Fabiana. Para quem não conhece, depois procurem Marlete Wildenberg, na própria publicação do vídeo que eu fiz, eu não sei se o último tem ali já o arroba Marlete Wildenberg, para que vocês possam ser direcionados. Para aqueles que compareceram aí de maneira online, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade, como a Má diz, de ter aí a escuta de vocês. E também fiquem à vontade em trazer as considerações e reflexões depois, através aí do próprio canal das redes sociais da Uma Filosofia Essencial. E com certeza eu vou convidar a Má novamente aí para a gente falar sobre outras temáticas que envolvem também a filosofia. Acho que o que para mim foi engrandecedor hoje, e com certeza a definição não consegue abarcar, mas eu diria que nós começamos refletindo sobre a filosofia do cotidiano e vimos a possibilidade de um exercício de uma filosofia do instante, que eu considero que nós precisamos chegar em cada atividade. Muito legal.
eu quero dizer, aproveitar que o próximo encontro aí vai ser semana que vem, aí até aproveitando, se eu não me engano, dia 18 ou dia 17, eu vou anunciar certinho, nós teremos aí a presença aí do cirurgião dentista, educador de essencialidades, aí, Luiz Carvalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo como espelho da realidade emocional, e aí ele vai trazer a experiência dele para a gente refletir um pouquinho, né, como é que o corpo, de certa maneira, nos possibilita enxergar ali fragmentos ou, de certa modo, esse estranhamento, esses instantes que me permitem olhar que tem ali no corpo indícios de uma dimensão subjetiva, interior, que fala muito sobre mim, tá bom? Legal, Mas eu te exatamente. amo, obrigado, e é Também isso. te amo, Fábio, e agradeço imensamente esse momento, com muita gratidão da gente poder bater um papo e poder percebermos juntos, como também estimular outras pessoas a perceberem. A nossa vida, ela é um instante. É por isso que ela é alterada no instante e ela termina no instante. Então, vamos viver com aquilo que nos seja primordial, importante, compatível, né? Eu estou aqui neste instante. Muito obrigado, meu amigo, e obrigado a todos e todas. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Boa Mar. noite, Até. Fábio. Muito obrigado. Valeu.